Olá, amigos queridos de todos os dias, de todas as semanas. Que bom contar contigo aqui mais uma vez nas mensagens diárias da Ascensão. Compartilha esse vídeo, curte lá no nosso canal da Ascensão, se inscreve lá, isso nos ajuda muito a alcançar pessoas. Nós estamos na semana que relembra a gente do evento que culminou em 1517 com Martim Lutero, mas que também tem outros nomes que foram reformadores da igreja, daria assim para dizer, a Reforma Protestante. Esse movimento em que pessoas chamadas e dirigidas pelo próprio Deus, elas tiveram um despertar espiritual para situações que a igreja da época havia perdido o rumo, havia perdido a direção. Martim Lutero, ele deixou para a gente um legado muito interessante. Foi uma pessoa comum, normal, como todos nós somos, pecadores, com erros e falhas, mas foi muito usado por Deus. Ele disse que a Igreja de Jesus deveria estar fundamentada sobre 4 pilares básicos elementares. A gente vai falar sobre isso essa semana. O primeiro pilar, segundo Martim Lutero, é de que a centralidade da Igreja de Jesus deve estar somente em Cristo. Ora, tu podes dizer, isso é uma coisa muito óbvia, é uma coisa muito comum, é uma coisa muito nítida, é uma coisa muito elementar. Pois é, naquela época não era. Naquela época, as pessoas não tinham conhecimento da Bíblia. No século XV, no século XVI, quando a reforma de fato explodiu, acreditava-se que somente a igreja podia interpretar a Bíblia, ou seja, as pessoas não tinham acesso à Escritura. Hoje nós temos inúmeras versões da Bíblia, nós temos versões mais atualizadas, mais modernas, mais conservadoras, mais descoladas. Todo mundo hoje que quiser pode ter uma Bíblia. Aliás, é o livro mais vendido no mundo. Mas poucas pessoas conhecem a Bíblia. E naquele tempo, então, praticamente ninguém, além das pessoas diretamente ligadas à igreja, conhecia. Mas é verdade também que as pessoas acreditavam que elas podiam se salvar. É isso, é verdade. Elas tinham um medo tremendo da morte, elas tinham um medo tremendo do pecado, elas tinham noção de que o ser humano ele era mau, mas elas acreditavam que por seus bons gestos, pelos seus bons atos, elas podiam se tornar agradáveis a Deus. Ou seja, é daí que nós vamos ver, inclusive, tradições que muitas pessoas às vezes ainda lembram, de que entre alguns grupos de cristãos havia o costume, o hábito de se autoflagelarem, ou seja, de se baterem, de se castigarem. O que estava por trás disso é a ideia de que o corpo humano, a carne humana, ela nos leva a pecar e nós precisamos castigá-la a bem de apaziguar a ira de Deus e até mesmo nos tornarmos pessoas melhores. O que Martim Lutero diz está ancorado em Romanos 1,17, que diz que a pessoa que é justificada, aquela que ela recebe de Deus perdão dos seus pecados, ela vive pela fé. Então as pessoas vivem pela fé, elas vivem pela fé em Jesus Cristo. Por isso, não são boas obras, por isso não adianta fazer procissão de joelho, por isso não adianta fazer maratona e peregrinar até lugares religiosos, por isso não adianta acreditar e achar que a pessoa fazendo boas atitudes, Deus está em algum momento, em algum lugar por aí, anotando se nós temos pontinhos positivos ou negativos. Martim Lutero diz, interpretando a Bíblia, que o ser humano ele se torna agradável a Deus somente através de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, por isso que ele é o Salvador, por isso que ele deu a sua vida na cruz pelos nossos pecados, nos substituindo. Apenas ele, que foi Deus e homem, foi capaz de, diante de Deus, apresentar nossas vidas, nossas culpas, nossos pecados. E assim como diz a Bíblia, o único homem morreu por todos os outros. E por isso, o nosso grande desafio, nosso grande convite, nosso grande chamado é para crermos apenas no nome de Jesus. Somente Jesus, mais nada. Não a igreja, não as boas obras, não gestos e atos éticos. É muito mais do que isso. É crer naquele que é o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo. Um ótimo dia para a gente, Deus abençoe a sua semana.